Então quer dizer que existe outra igreja católica? E hoje nós viemos aqui para falar sobre algumas diferenças básicas sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Católica de Rito Latino, de Rito Oriental e a Igreja Católica Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa tem suas saídas profundas na tradição cristã. Na verdade, ela e a Igreja Católica Romana eram uma até 1054, né? Mas de onde vem esse nome Igreja Ortodoxa? Ortodoxa, né, vem do grego, de ortodoxia, quer dizer caminho correto ou vertente correta. É uma maneira de autoafirmação de que eles possuem a doutrina correta. O cisma, essa divisão entre as duas igrejas, ocorreu em 1054, onde se deu o seu início. Já haviam várias disputas teológicas, eclesiológicas nesse momento, que se tornaram mais acirradas neste ano. Então, a partir deste momento, devido a essas diferenças, ocorreu a divisão entre as igrejas, causando principalmente nas tradições de rito latino, ou seja, a Igreja Católica Romana, da qual participamos, e a Igreja Ortodoxa, que é majoritariamente bizantina. Primeiramente, quando a gente fala da Igreja Católica Apostólica Romana, nós estamos crendo numa igreja que é una, santa, católica e apostólica, igual a gente professa no credo de Nicéia, aquele credo mais longo, né, que se reza geralmente em algumas solenidades e tudo mais, em momentos específicos na liturgia. E quando a gente fala isso, também a gente precisa se atentar a um detalhe, que são as diversidades de culturas, de épocas e de contextos que a religião católica foi inserida em alguns lugares. Então, para organizar isso de uma maneira geral, a Igreja Católica estabeleceu uma legislação, né, que propunha as igrejas suiures. Essas igrejas suiures, do latim, de legislação própria. Seria basicamente que eles possuem uma certa autoridade para possuírem os seus patriarcas, os seus hierarcas, de forma que não altere em nada o magistério da igreja e nem o primado papal. Então eles possuem essa comunhão com a igreja, né, e que a submissão ao papa também. E então, portanto, as partes de fé, os assuntos de fé, os dogmas, as falas ex cátedra do Papa, todas são submetidas pela Igreja Oriental também, que são as igrejas suiures. Mas os patriarcas possuem total direito de criação de novas circunscrições eclesiásticas, que seriam as eparquias, né, que no nosso caso são as dioceses, e até mesmo nomeação de bispos ou de novos patriarcas, e conforme a escolha desses hierarcas e conforme é decidido nessas igrejas de uma maneira organizada por elas. São 24 as igrejas suiures, sendo que uma delas é a igreja de rito latino, né, que é a que nós frequentamos e que nós conhecemos aqui no Ocidente. Mas também existem as outras 23 de rito oriental. Só que é importante também salientar que quando a gente fala desse rito, nós não estamos nos referindo essencialmente a um rito litúrgico, né, que seria a ordem da Santa Missa e dos serviços litúrgicos que existem na igreja. Mas nós estamos falando essencialmente de um patrimônio espiritual e cultural que é preservado pela igreja. Então, por isso, existe essa diferenciação de rito latino e de rito oriental. Até porque, se a gente for levar, né, nos detalhes mesmo, a igreja de rito latino possui diversas divisões de ritos litúrgicos, né? Tem o ambrosiano, o galiciano, esses e o romano, né? Que é o que nós usamos e que nós vemos mais frequentemente, que são essas diferenças pequenas acentuadas, mas que é importante reforçar, porque essas diferenças podem trazer algumas confusões. E uma delas, o primeiro que a gente vai falar, é sobre o celibato. Nessas igrejas ficou decidido que os padres poderiam ter o celibato não como obrigatoriedade, mas como uma opção. Já para os bispos, o celibato ele é obrigatório. Essa decisão ela tem uma raiz no Concílio de Constantinopla de Trullo, um concílio que foi reconhecido pelo Concílio Vaticano II como um concílio regional, ou seja, que possui validade para essas igrejas.
É claro, além de outras diferenças pequenas, como por exemplo, o nome das dioceses, como eu já citei aqui, são as eparquias, e as arquidioceses, arquieparquias. E os bispos, né, dessas circunscrições eclesiásticas são nomeados eparcas ou arquieparcas, né, no caso das eparquias e das arquieparquias. Agora, liturgicamente falando, nós temos também muitas diferenças. Eu vou citar aqui algumas delas no rito bizantino, que é um rito usado por 14 das 23 igrejas de rito oriental, que remonta a uma tradição antiquíssima dos apóstolos e de diversas características que ficaram marcadas ao longo do tempo e que eles conservaram, né, ao longo do tempo. Uma delas é a missa celebrada versus Deum, que seria de costas para o povo. Essa missa ela já é celebrada no rito antigo romano, só que ela foi conservada no rito bizantino. Uma outra coisa interessante também, que o sinal na cruz, quando se traça sobre si na liturgia bizantina, nós temos uma diferença que ele é feito da direita para a esquerda. E outra questão importante é que eles unem os 3 dedos, o polegar, o indicador e o do meio, para se juntarem e se formarem o simbolismo de que está presente a Santíssima Trindade, nesse símbolo, e aqui as divindades de Cristo, que é reservada na bênção do sacerdote, que ele, também no rito antigo, ele abençoava dessa maneira, com esses dedos predominando juntos com a união hipostática de Cristo, perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Isso ajuda a conservar, né, essa lembrança que nós temos do que é realmente o Cristo. Mas existem outras diferenças também, como por exemplo o pão. O pão, na liturgia ortodoxa e na liturgia oriental, ele é usado fermento. E também existe uma colher para distribuir o Santíssimo Sangue de Cristo. E é claro, também existem outras culturas que são bem comuns e que vão variando de igreja para igreja, mas que, conforme o Catecismo da Igreja Católica nos explica, no número 1203, a Santa Mãe Igreja reconhece todos os ritos e todos possuem dignidade para celebrar a Santa Liturgia. Em adicional, eu queria ressaltar o papel do Concílio Vaticano II para as igrejas suiures orientais. Durante muito tempo, essas igrejas sofreram com a chamada latinização de seus ritos, ou seja, influência do rito latino dentro das suas liturgias, dentro das suas tradições. O que, em certo nível, poderia ser saudável, mas começou a descaracterizar esses ritos. Então, com o Concílio Vaticano II, veio para reafirmar uma vontade de vários papas anteriores e trazer um reavivamento para essa tradição. Então, tornando assim mais similar com o que temos com a tradição bizantina, realmente, a tradição siríaca ou etíope, por exemplo. Até a Armênia. Esses mais diversos ritos que temos na igreja. Fiquem mais atentos para a parte 2 desse vídeo, onde vamos falar sobre a comunhão entre a igreja católica e a igreja ortodoxa, e como isso funciona.